Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa responsabilidade. Já reparou que muitas vezes a gente coloca a responsabilidade de tudo tá dando errado na vida da gente em cima do outro? A gente quer terceirizar a nossa culpa. E isso acontece muito, acontece muito comigo, acontece muito com todo mundo. Às vezes a gente, principalmente nós mulheres, a gente chora, chega na frente do espelho com aquela cara lamentável e olha pro espelho e fala: Meu Deus, que dó de mim, que dó de mim, oh meu Deus, meu Deus. Até a Joyce Meyer, ela tem uma pregação que ela fala sobre isso, né? A gente chora no banheiro ou no quarto, ou onde for que a gente esteja sozinha, pra gente ficar bem lamentável. Até ela fala que é o nosso poço. A gente fica no poço e chora, oh meu Deus, que dó de mim, nada vai ter solução. E aí, eu pensei, a gente tem duas opções quando tudo tá dando errado. Ou a gente entra no poço e chora até se achar lamentável, a gente ter pena da gente mesmo, ou a gente pode levantar e pedir ao Espírito Santo que nos encaminhe, que esteja conosco nas nossas tomadas de decisões e romper, né, aquele dia, aquela situação. Deus anda falando bastante comigo e eu sou uma pessoa totalmente improvável porque eu não acreditava nisso. E ele anda falando muito comigo sobre responsabilidade, né? Responsabilidade com as nossas finanças, responsabilidade com os nossos filhos, com a nossa casa, com o nosso trabalho, responsabilidade com a gente. Quantas vezes nós nos negligenciamos, né? Quantas vezes nós nos deixamos para trás para poder ou servir alguém, ou ajudar alguém que não é da família da gente, sendo que a família da gente tem necessidades. Quantas vezes por dia fazemos coisas erradas? Quantas vezes por dia fazemos coisas erradas? E aí a gente começa a ler aqui, né, Gênesis, a gente pensa assim, nossa, Deus era bravo, né? Como ele era bravo, ele punia mesmo o povo. Mas, gente, acho que não teria como ser diferente. A gente é muito teimoso. Olha essa passagem aqui. Que Deus pediu para Abraão sair da sua terra e da sua parentela, né? Abraão foi para o Egito e quando chegaram, ele disse para Sara, né? Que os egípcios, quando virem você, vão dizer: esta é a mulher dele. Então, eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Olha o egoísmo que, né? Abraão foi totalmente egoísta. Entregar a Sara nas mãos dos egípcios, pensando nele, né? Preservar a minha vida, mas e ela? Né? Mulher obedece seu marido ali naquela época, né? E ela não contesta, pelo menos aqui não fala. Mas essa palavra aqui me pegou na seguinte questão: mentir e enganar nunca dá certo. Deus era com Abraão, né? Então Deus
livrou ele, porque o egípcio pediu para ele sair e levar a esposa dele, porque começaram a acontecer coisas que eram sobrenaturais. Eu não terminei de ler tudo aqui, mas só essa frase aqui me pegou, porque quantas vezes a gente acaba mentindo, principalmente para as pessoas que a gente mais ama, né? Ou mentindo ou falando meias verdades. Isso, além de ser um pecado que está aqui, falando muito aqui sobre mentira e sobre tudo, isso não faz bem pra gente, né? No fundo a gente fica assim, nossa, não devia ter falado isso, nossa, não devia ter mentido. E assim, a verdade, ela muitas vezes ela dói. Mas você fica com o coração tranquilo. E é melhor, sabe aquele ditado? É melhor a gente vermelhar agora do que amarelar depois? É melhor a gente amarelar do que vermelhar depois? Eu ando muito pensativa sobre isso, porque a gente é assim. A gente mente pro outro, mas a hora que o outro mente pra gente, a gente automaticamente, mas não pode mentir pra mim, que coisa feia. Mas a gente fez isso. E por que o outro não pode e a gente pode? Então fica essa reflexão. Deus não é um homem para mentir. Deus não agrada dessas coisas que nós humanos fazemos 99% das vezes. E é um princípio, né? A gente fazer tudo correto. Eu sou uma pessoa que desde adolescente, assim, desde menina, eu nunca gostei de nada errado. Mas eu cresci numa família que tudo era errado. Então acaba que você vai falando, deve ser assim. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente cresce numa família desordenada, você acha que toda a família é desordenada. Você cresce numa família desestruturada, você vai procurar um casamento que vai ser desestruturado. Então a gente tem que quebrar isso. E como é que a gente quebra isso? Através da oração, através da busca por Jesus, pedindo que o sangue do Senhor nos lave, nos cubra e nos livre de toda essa maldição hereditária, de todo esse comportamento que não agrada a Deus e nem o Espírito Santo. Então, que nós possamos ser responsáveis de perceber onde é que estamos errando, né? Onde estamos cometendo aquela falha e voltar para Deus e pedir que Deus nos ilumine, que Deus nos revele o que nós não estamos conseguindo enxergar, porque a gente às vezes ouve alguma pregação, mas a gente pensa assim, mas para ele é fácil, vai estar aqui na minha pele. Não é fácil para ninguém, eu acredito. Eu acredito que não é fácil para ninguém, mas com Deus fica mais leve. E eu posso falar que com Deus fica mais leve, porque a gente não pode falar nada do que a gente ainda não viveu, né? Mas o que eu tenho vivido, eu tenho passado por uma fase tão difícil, tão complicada, que em outro momento, se eu não tivesse Deus, em outro momento, eu acho que eu já teria feito alguma besteira na vida, assim,
de me tirar mesmo a vida. Eu acho que eu já tinha feito, porque isso passou na minha cabeça por muito tempo, que eu não era ninguém, que eu fazia tudo errado. Eu cresci com isso na cabeça, tudo era culpa minha. E vou confessar que às vezes eu penso assim, meu Deus, isso é culpa minha. Mas se não fosse Deus me sustentar, sabe aquele que a gente fala, aquela parte que muitos falam assim, a paz que excede todo o entendimento, que até fala aqui na Bíblia, né? A paz, eu não sei, eu comecei a ler a Bíblia agora, gente. Eu não sei a Bíblia de cor, igual o povo chega e já fala de cor, não. Tem que procurar aqui, mas eu tô procurando me aprofundar e eu tô falando aqui eu venho para falar o que eu tenho vivido. E o que eu tenho vivido em meio a tanta confusão que tá na minha vida, eu tenho vivido a paz que excede todo o entendimento. Eu choro, eu lamento, eu duvido às vezes, a gente é humano, aquela coisa de que Deus está comigo, eu sou feliz todos os dias, eu não choro. Não, Deus está comigo, eu tô com Deus, mas eu choro, eu tenho medo, eu lamento, eu penso que às vezes não vai dar certo. Mas a hora que eu sento, que eu faço a minha oração, eu tô com aquele coração pesado, aquele sentimento de derrota, de uma pessoa sem expectativa, sem sonhos, vai dissipando, sabe? Quando eu percebo, eu já tô com o pensamento em outra coisa, eu já tô feliz, assim, sabe? Com o meu coração tranquilo. Então vem a tranquilidade, né? Muitas vezes não vou saber expressar as palavras direito aqui, mas me vem a tranquilidade depois que eu faço as orações. Então, assim, tirar um tempinho pra gente conectar com Deus é essencial. Para mim foi essencial. Então, eu acredito que para você também vai ser. Porque eu olhava as outras pessoas e falava assim, gente, mas como é que tira tempo para fazer oração, meu Deus? Não tem tempo. Primeiro Deus, né? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei com poucos minutos, e aí agora eu já não tenho. Vai a oração e a leitura aqui, vai até. E alguma palavra também que eu leio, que eu não entendo, eu procuro entender. Então, hoje eu deixo isso, né, da gente não terceirizar a nossa culpa e a nossa responsabilidade para o outro. Que eu acho que isso é um princípio, né? Então, se fez sentido para você essa palavra, que você possa mandar para alguém que esteja começando agora, como eu, que estou começando agora. Mas eu estou começando agora, mas eu tenho vivido coisas sobrenaturais. E quando eu ouvia isso de outra pessoa, eu falava assim, ai gente, por que essa pessoa tá falando isso? O que será que é sobrenatural? E eu tenho certeza de que se você se dedicar e buscar todos os dias na palavra de Deus, você vai achar respostas e você vai começar a viver o sobrenatural de Deus, tá bom? Então fiquem com Deus. Que Deus nos proteja no nosso dia, que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, nos guiando, nos abençoando, nos indicando o melhor caminho e que nós possamos calar todas as vozes e ouvir a voz principal. Como é que a gente ouve a voz principal? Aquela voz lá do fundo do coração. Isso é certo, isso é errado. Porque a gente fala assim, mas como é que ouve a voz? É lá no coração. Lá no coração. Se o coração, lá no fundinho, a gente sabe, lá no fundinho do nosso coração, tem um ok e tem um reprovei. Então, a gente prestar atenção nisso, eu acho que a gente vai ser vencedor
todos os dias, tá bom? Então fique com Deus, Deus nos abençoe e até a próxima.